Quem sou eu? Cai na prova de filosofia, cai na prova da cultura zen, cai na prova do seu dia a dia. Quem sou eu? O velho mestre zen, Dogen, cunhou esta célebre poesia. Estudar o caminho é estudar o eu. Estudar o eu é esquecer-se do eu. E esquecer-se do eu é se desmanchar no universo. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar a minha experiência desse desmanchar no universo, a primeira vez que eu capturei esta sensação de uma maneira consciente, científica, observando plenamente e atentamente esse desmanchar no universo. Porque esta sensação, ela acontece toda hora, para todos nós. Porque é a nossa natureza, nós estamos desmanchados no universo. A gente percebe que existe um eu, para trazer toda a filosofia em questão, em debate, mas essencialmente estamos espalhados no universo. Esta sensação, ela precisa ser captada pela nossa consciência. E me aconteceu, certa vez, isso faz uns 20 anos atrás, eu gostava e ainda gosto de frequentar os cemitérios, para você passar um tempo ali no cemitério, durante o dia mesmo, para curtir o silêncio e a atmosfera do cemitério. Você entra numa filosofia de quem eu sou, quem são vocês, quem somos nós, o que é o mundo, o que é a vida, onde nós estamos, não é? É um ambiente bem propício para isso, né? Então você, em silêncio, sozinho, acaba se afundando cada vez mais num nível onde não existem mais perguntas, apenas contemplação também de certos mistérios da vida. Essas respostas desse quem eu sou, elas precisam não dessa busca frenética, mas de um clima mais tranquilo, profundo, porque é lá no fundo que estão essas respostas, se é que estão, se é que são respostas, se é que são perguntas que se faça para a existência. Mas enfim, me aconteceu que eu entrei num momento de não pensar em nada. E eu curti aquele momento. Eu estava como se eu fosse um fantasma do universo inteiro. Então eu, fantasma, inexistente, invisível, saí do cemitério. Isso era domingo de tarde, e eu vim embora para casa. E para vir para casa eu preciso passar pelo centro da cidade, onde tem sempre muita muvuca, muita movimentação, muita vida acontecendo diferente do cemitério. Só que eu me mantive na mesma vibe, na mesma profundidade, sem pensar em nada, como se eu fosse uma nuvem passando pelo céu. E eu fui para casa assim, e eu saí do clima do cemitério, e fui para o clima da cidade acontecendo. E percebi, olha só, lá pessoas em silêncio, aqui pessoas vivendo. Eu não estou aqui, eu só estou observando, só estou passando. Eu senti os dois climas da vida, da existência, sem perder o foco, a atenção, a percepção. Isso me fez expandir-me no estudo do eu, do esquecimento do eu e do desmanchar-se no universo. Essa foi a minha experiência, que eu captei conscientemente. Ela pode acontecer para você, não precisa ser no cemitério. Pode ser em qualquer lugar. Na verdade, ela está acontecendo agora, nesse exato momento. Só precisa perceber, captar. Eu vou te propor um exercício mais tranquilo aí na sua casa, no seu sofá, na sua cadeira, na sua cama, em qualquer lugar que você se sinta bem.
fique aí e finja, brinque com a ideia de que você já morreu há muitos anos atrás e que este sofá, esta cama, essa cadeira está vazia, você não está aí. Só observe o ambiente como se você fosse um drone invisível. E se isso for muito desagradável para você imaginar, imagine que você é um outro animal, tipo um gato deitado no sofá, respirando, existindo. Não existe mais um eu. Você não existe mais. Observe o seu corpo apenas como um corpo, sem nenhum eu ali dentro. Como que seu corpo fosse, talvez, até mesmo uma montanha na beira do oceano. Sabe onde as ondas batem? Imagine que seu corpo é isso. E que você está respirando, são as ondas batendo e voltando. É só uma fotografia, uma imagem antiga que está acontecendo. Você não está mais ali. Brinque disso. Por quanto tempo você quiser. Você vai provavelmente se sentir agradado por esta sensação. E você vai querer repeti-la. E repeti-la. E repeti-la. Essa é a evolução espiritual te chamando. Pois bem, faça-se as perguntas agora, depois do exercício. Como que eu me senti? Eu me senti agradável com esta sensação de não eu? E quando o eu quis se revelar através dos pensamentos, das emoções, que com certeza não pararam de acontecer na sua mente, pergunte-se, tá, mas esse eu se revelou sempre da mesma forma ou em partes diferentes? Eu me sinto melhor quando este eu se manifestou nos meus pensamentos? Ou eu me sentia melhor quando eu estava conseguindo me desmanchar no sofá? Faça-se essas perguntas, né? Outra pergunta importante a se fazer neste eu manifestado em pensamentos e emoções. Eram intensas? Sempre da mesma intensidade? Sempre fortes? Ou mais brandas? Ou quase nulas? Ou totalmente inexistentes? Existiram nuances desse eu? Maravilha! Agora vamos entrar no texto do vídeo. Para a ciência neurológica, este eu que te aparece em pensamentos é uma ilusão. Ele é feito de um monte de neurônios que se juntam em certos grupos ocasionais, eles chamam de padrões neurais, que são evocados pela sua memória e que são tão naturais de acontecer no céu azul da sua mente. Eles acontecem como nuvens, literalmente. Eu chamo de dunas de algodão no meu disco, tem o link na descrição. Porque a gente não precisa questionar se este eu existe ou não existe. E sim, é interessante para nós compreendermos a natureza desse eu. Se ele existe, do que ele é feito, como ele acontece. Aí está, a neurologia diz, são padrões neurais que acontecem esporadicamente na sua mente. Este eu pode se dividir em eu racional e o eu emocional. O eu racional é aquele que pensa logo existe. Ele acontece aqui no córtex e no hipocampo, são regiões do cérebro. Córtex é aqui na frente, o grande pensador. Penso logo existo, eu racional. E o eu emocional é mais profundo, é mais primitivo, conectado com o corpo, com as emoções, né? Ele existe dentro do nosso cérebro, na região da amígdala e do hipotálamo. São regiões mais profundas, mais fundas, aqui atrás no tronco cerebral. Se você levar uma pancada na cabeça, o que eu espero que não aconteça, você vai perder o eu racional. Este eu racional, ele tem a noção de tempo
passado e futuro por conta das memórias, né? Armazenadas. Então você vai danificar o córtex, você vai ter só um eu profundo, essencial, ainda acontecendo. Mas se for prejudicado também o tronco cerebral, você perde completamente a noção de eu, a percepção do eu cerebral. Esse eu racional, eu emocional, o eu do corpo, o eu do dia a dia, eu tenho sede, eu amo você, eu odeio você, eu estou gravando este vídeo, eu estou conversando com você. Este eu do dia a dia, ele é o eu objeto. Ele é necessário para a gente existir em sociedade. Ele é um artefato natural do desenvolvimento do cérebro humano. Tão natural quanto uma folha de qualquer árvore. Só que ele não é feito exatamente de um objeto. Ele não é exatamente uma folha. Ele é uma circunstância entre o corpo e o ambiente. Ele é uma subjetividade. Quando o seu cérebro analisa o ambiente através dos sentidos, ele escaneia as possibilidades do corpo dentro deste ambiente. Aqui é seguro, aqui não é seguro, aqui é confortável. E este eu depois acontece como um resultado da equação. Então ele é um subproduto, um reflexo. Como diziam os mestres zen antigos, este eu são reflexos de gansos na água da lagoa. Ele não existe como um objeto, e sim como uma nuance, como um espelho refletindo. Ele vem depois dos acontecimentos, depois do ambiente, depois do corpo. O eu acontece como uma rede neural, fundamentada, é claro, se o ambiente é doloroso ou prazeroso ou neutro. Assim o eu vai acontecendo a cada segundo, a cada situação. Um reflexo na lagoa. Por isso a importância da atenção plena, que eu já conversei em outros vídeos, que é um dos fundamentos da cultura zen. Atenção plena. Para você perceber que o seu cérebro está fazendo essa varredura do ambiente, tanto do cemitério quanto da cidade, e o seu eu egóico, a sua personalidade, a sua aparente individualidade, surge como uma contrapartida a esse ambiente, para posicionar o seu corpo de acordo com o ambiente. Então, durante a atenção plena, você percebe esse mecanismo, você percebe o reflexo do ganso na lagoa e você mata a charada. Olha só quem eu sou. Eu sou um reflexo. Mas você vai conseguir entender este reflexo se você permitir que ele aconteça naturalmente. Porque ele é natural. E ele é bonito na sua existência subjetiva. Ele faz parte, sim, daquilo que acontece em nós. Então ele não precisa ser reprimido. Você precisa matar o seu ego. Não. Você precisa observá-lo, compreender a natureza dele. Automaticamente, depois disso, você aprende a se separar dele. Sair da mente, como dizem também por aí. Sair da mente, transcender a mente, que é transcender esse jogo de espelhos. Para então, esta pergunta, quem eu sou, seja abençoada com uma seta de resposta, não uma resposta, mas um apontamento. Olha, quer descobrir isso aí? É por aqui, ó, por aqui. Nem lá no cemitério, nem lá na cidade. É por aqui por dentro, no seu eu interior. Eu interior. Que coisa, né? Será que é o meu eu emocional? Não, esse eu emocional está ligado ao cérebro também. Se ele for danificado, eu vou perdê-lo. Será que existe um outro eu? Lembre-se da poesia do mestre Zen. Esquecer do eu é se espalhar pelo universo. Então me parece que esse eu interior é um eu exterior, é um eu todo, é um eu do ambiente,
do meu corpo, do ambiente, do todo que eu posso ver e do todo que eu não posso ver. Então esse eu interior, eu gosto de dizer que ele mora numa casinha muito engraçada, sem teto e sem nada, na Rua dos Bobos, número 0, toda a existência. Todas as perguntas que o mestre fazia, ele não fazia quem eu sou. Ele gerava outras perguntas, ele chamava de koans. Koans são espécies de charadinha. Para deixar isso mais claro, existem também outras escolas que ensinam técnicas diferentes, perguntas diferentes, para você começar a perceber o mundo desta ótica não dualista, desta ótica da casinha muito engraçada, sem teto e sem nada. Por exemplo, se você olhar para a sua mão e dizer, eu não sou essa mão, isso é um bom exercício de filosofia não dualista e de cultura zen também. Eu não sou essa mão. Eu não sou esse pensamento. Eu não sou essa emoção. Eu não sou esse corpo. Você aprende a olhar aquilo que não é você para começar a descartar, entre aspas, assim. Você vai descartando as possibilidades. Você não vai nunca encontrar o quem eu sou direto, lá na essência, não. Você vai trilhando. Por isso eles chamam de caminho. O estudo do caminho. Aí que tá. Você vai aprendendo por descarte até chegar no seu centro, para depois perceber que tudo que você descartou, na verdade, era você também. O grande eu, vivo ou morto. Porque não tem nada a ver se é cemitério ou se é cidade. É um eu atemporal, imortal, eterno. É um paradoxo. É um paradoxo. É um mistério. A vida é um mistério, né? Você vai aprendendo que você não precisa mais dizer eu estou pensando, eu penso, logo existo. Não, você diz pensamentos acontecem, estão acontecendo. Sentimentos acontecem, estão acontecendo. Natureza acontece, está acontecendo. O corpo está acontecendo. Algo está acontecendo. A vida está acontecendo. Nos idiomas mais antigos da humanidade não existe sujeito. Existe só fenômenos. Chovendo está. Não existe chuva. Chovendo está. Tem alguns idiomas antigos que, se você for traduzir ao pé da letra, não existem substantivos. Então é um elo mais profundo com a natureza. Como são idiomas, os primeiros idiomas, eles surgiram, a cultura humana nasceu de um contato do todo, porque ela é o todo. Depois, com o avanço do córtex, é que o indivíduo foi se denominando eu. É um acontecimento da cultura humana, da fala, da necessidade de comunicação e de sobrevivência. Ou seja, é uma grande ilusão, constituída naturalmente pela evolução do ser humano. É lindo, é maravilhoso. Mais ainda quando você se dá conta disso. E sim, natureza é fundamental, porque na natureza, no campo, no jardim, no ar livre, você entrega-se o seu corpo ao contato da sua fonte original. Mesmo não racionalmente, o seu corpo vai entender que ele está em casa. Então a gente precisa muito de natureza. Natureza, caminhadas, corridas, passeadas. Eu sempre disse para mim mesmo que o vento na janela é Deus. Quando eu abro a fresta da janela, sim, e vem aquele vento, aqui em casa sempre venta. É uma coisa tão gostosa. É uma vida. Para mim sempre foi uma meditação. Abrir a janela e deixar o vento bater no rosto. Sem eu precisar sair de casa, porque Deus está em casa também. Observe a natureza com atenção plena. Os animaizinhos, os passarinhos, os gatos sempre na espreita, todos eles estão acontecendo como eus individuais, mas eles fazem parte de um todo que está sempre em perfeita harmonia. Só o ser humano conseguiu sair deste paraíso para observá-lo conscientemente. Então ele está nesta fase um pouco
tonteante, mas logo vai passar quando você aprender a meditar, a se conhecer melhor a natureza do seu eu. Você vai perceber que tudo está certo. O que vai acontecer quando este eu personalizado, este eu egóico, começar a se desmanchar? Você permite que ele se desmanche cada vez mais você vai vivendo sem a necessidade deste eu egóico. O que vai acontecer? Para que isso serve? Ora, isso faz parte da evolução. A natureza quer que você sinta isso, que você experimente isso. Ela te permitiu esta mente, este córtex, essa percepção, essa possibilidade. Ela abriu as portas para que ela mesma evolua em direção a uma coisa mais além, além da matéria física, daquilo que se vê, das interações dos eus momentâneos, em busca de um eu maior, um eu acolhedor, que acolhe, que abraça toda essa existência. Você tem essa percepção, essa possibilidade de evoluir para isso. Consequentemente, se você respondeu a pergunta lá no começo, como é que você se sente? Como que você se sente? Mais agradável, mais desagradável? Você se sente provavelmente mais agradável, sem a existência dos seus devaneios neurológicos. E você vai se permitindo isso cada vez mais. E aí surge naturalmente um ato de devoção para com o mundo, com a natureza. Você quer contribuir para o bem-estar de todos, tanto do passarinho que foge do gato, o gato que caça o rato. Todo mundo faz parte de um equilíbrio natural e impessoal. Você percebe, sem este eu, este velho eu, com a percepção de que ele é só um reflexo necessário, mas de que ele não é tudo, ele não é a sua verdadeira natureza, sem essa ilusão, uma vez vencida essa ilusão, compreendida, acontece dentro de você um sentimento mais generoso, gentil, pacífico. Você, como animal humano, vai ter também uma sensação e uma vontade de viver com saúde por mais tempo possível para se desenvolver, evoluir, mas ao mesmo tempo você vai perceber que esta melhor forma possível para o animal humano é trazer essa experiência de amor, de gentileza para o mundo, porque é isso que a natureza quer. Através de nós, essas coisas invisíveis podem acontecer aqui no mundo físico. Você vai se sentir mais amado, mais protegido, acalentado, porque você vai perceber o todo das coisas. Você vai ser feliz, amoroso, satisfeito e em paz. E isso vai se espalhar pelo universo através da tua presença durante o tempo que a existência permitir. Até o próximo vídeo.